Fala pessoal, vocês estão no canal No Rumo da História e hoje vamos falar sobre a Reforma Protestante, um movimento religioso que estava acontecendo durante o século XVI na Europa, contestou muitas doutrinas e práticas da Igreja Católica e que teve como principais líderes Martinho Lutero, João Calvino e Henrique VIII, dando origem a várias denominações cristãs como luteranos, calvinistas, anglicanos e muitos outros. Como principais antecedentes então desse período, um contexto geral, né? Nós temos um momento de grandes transformações na Europa, muito grande mesmo. Primeiro porque nós temos então a formação dos estados nacionais. A figura do rei agora ganha muito mais importância. Aquela clássica definição, receita de bolo para você lembrar, não é? O rei ganhou seus poderes, sim, mas foi através da união do clero e da nobreza que se malcomunaram para conceder poderes e autoridade ao rei, que agora era uma figura muito mais importante dentro da sociedade, com capacidades muito maiores, uma autonomia muito maior. Agora o cabeça do país, não é? O representante, que até aquele momento não tinha um representante muito bem definido. A partir de agora, com a união dos poderes do clero e da nobreza, que manipulam o rei por trás das cortinas, concedem seus poderes para ele se tornar um representante. Notadamente França e Inglaterra são os principais. França, Inglaterra, Portugal, né? França, Inglaterra e Portugal são os três grandes fácil nesse período, né? Os três primeiros a desenvolverem realmente um modelo. Espanha também junto com eles, mas principalmente Portugal, Inglaterra e França, que são os primeiros a terem essa identidade nacional, uma liderança mais centralizada, uma coisa mais organizada, não é? Resumindo. Enfim, só a partir daí você já tem uma transformação muito grande, uma informação muito importante, uma formação do Estado Nacional. Só que no meio disso nós temos então o desenvolvimento do comércio. A navegação estava como explodindo. Na Itália, as técnicas de navegação estavam se desenvolvendo em Gênova e Veneza, os navios venezianos principalmente, se envolvendo em a criação de diversas técnicas como abalroamento, a formação de cartas náuticas do astrolábio e muitas outras ferramentas náuticas, técnicas náuticas, né, que estavam desenvolvendo bastante comércio, além por exemplo também de meios mais rápidos de transporte, né, o uso maior de carruagens, né, nesse período, facilitando a propagação de informações, de conhecimentos, de saberes e principalmente de dinheiro e mercadorias. Tudo isso, então, foi palco para uma terceira coisa, que foi o Renascimento. Que aí nós temos um avanço da ciência muito grande nesse período. Um avanço da ciência e uma grande contestação. Agora o saber estava mais difundido também. Nós temos, então, primeiro a identidade. Depois nós temos o dinheiro. E, por fim, nós temos o saber. Todos esses três se unem. Todos esses três se unem nesse período para realizar uma coisa que nós chamamos de contestação, o questionamento da autoridade de alguma figura. E nesse caso era o questionamento da autoridade e da moralidade da Igreja Católica, que estava dominando todo o cenário político e religioso desde a Idade Média. Então, não pense que é a partir de 1517, com as 95 teses, que a Igreja Católica começa a enfrentar a resistência. Ela já enfrentava muito antes disso. Desde o século II nós temos então uma contestação que, por exemplo, são os valdenses, o primeiro grupo a fazer uma contestação mais formal à Igreja Católica, um grupo que defendia uma vida mais simples e a leitura da Bíblia em língua vernácula, ou seja, a língua popular do povo, inglês, alemão, português, não é? Eles defendiam isso, porque até aquele momento a Bíblia estava no latim. E você entende que é muito importante para essa contestação que as pessoas leiam a Bíblia, porque até aquele momento apenas a Igreja Católica, o clero em geral e pessoas mais estudadas eram capazes de ler a Bíblia mesmo, porque estava em latim, que era uma língua restrita ao clero e pessoas mais estudadas. E era muito importante isso porque quando se domina, não é, a fonte de informação, quando você é a fonte de informação, você pode dar uma mexida em algumas coisas, dar uma torcida em alguns fatos, porque outra pessoa não tem capacidade de saber se aquilo está certo ou não. Então esses movimentos viam que isso estava acontecendo
Então era muito importante para eles que a Bíblia estivesse na língua do povo, para o povo ir lá, ler e fazer o papel de Beliano, né? De a pessoa está falando, eles irem lá e consultar para ver se essas coisas são realmente assim. Mas então, no século XIV, isso volta de novo com força. Dessa vez com John Wycliffe e o tcheco Jan Hus, ou John Hus, que vão criticar muito a Igreja Católica, principalmente na parte da corrupção do clero, a venda das indulgências, o poder papal e a distorção de ensinamentos bíblicos. Esses movimentos, assim como o dos valdenses, foram severamente perseguidos e reprimidos pela Igreja Católica, que considerava heresia, basicamente. Já que então John Hus, não é, basicamente vai ser queimado na fogueira e John Wycliffe será enforcado. Mas então nós finalmente chegamos no século XVI. Cerca de uns 200 anos depois de todas as contestações, de novo, mais uma. Dessa vez, Martinho Lutero, em 1517, um monge agostiniano e professor de teologia em Wittenberg, na Alemanha, vai fixar as 95 teses na porta da igreja onde ele lecionava. Essas 95 teses eram basicamente 95 questionamentos à igreja, ao papa, à prática da venda de indulgências, e especialmente a prática da venda de indulgências, que era a remissão dos pecados mediante um pagamento em dinheiro para a igreja, né? Basicamente pagar pelo perdão e pela salvação. Lutero então defendia que a salvação era somente pela fé, não é? O sola fide. E pela graça divina, o sola gratia, que são os 5 solas, não é? Que são basicamente o resumo da Reforma Protestante, que é o sola gratia, somente a graça, solus Christus, somente Cristo, sola fide, somente a fé, soli deu glória, glória somente a Deus, e sola escritura, somente a escritura. Os 5 solas, os 5 somentes da Reforma Protestante. Cada um deles refletindo um dos aspectos que eles defendiam e que viam como errados na Igreja Católica. Que, por exemplo, a escritura ser a única fonte de informação, de verdade, de poder, apenas Cristo como mediador e salvador, apenas a fé como meio de salvação, apenas a glória Deus apenas como único digno e merecedor de todo louvor e adoração, e somente a graça como um meio para alcançar a salvação, excluindo então qualquer pagamento por dinheiro ou obras meritórias para obtenção da salvação, em resumo. Então, Lutero afirmou que a Bíblia era a única fonte de autoridade religiosa e que ela deveria ser traduzida para as línguas nacionais para que todos pudessem lê-la e interpretá-la. Essas ideias de Lutero vão se espalhar muito rapidamente pela Alemanha, principalmente porque nós temos a união de 2 fatores. O primeiro, informação rápida. A tal da informação descentralizada e distribuída, que no caso era a invenção da imprensa. Aquela tua máquina de xerox dentro da sua casa ou da papelaria que você vai fazer a imprensa, não é? Para trabalho de escola, foto, carteirinha, enfim, a xerox. Era inventada aqui, nesse período, com a prensa de Wittenberg, que estava na mesma cidade em que Lutero lecionava. Então nós já temos então aí um fator muito forte, uma coisa muito forte. Mas a segunda é a união, não é só a informação poder se distribuir muito mais rápido, você conseguir falar com as pessoas mais rápido, porque a Igreja Católica estava presa no papel, na pena e tinta, né? Os monges que copiavam, escreviam, enfim. Enquanto Lutero já fez uso da impressão, e que demorava bastante também, porque você tinha que cortar a letrinha na madeira, colar a letrinha de madeira em outra madeira, passar tinta em todas elas, então bater com ela na folha para sair tudo direitinho. Demorava, mas demorava muito menos do que escrever mesmo. Tanto que tem um dado que eu vi uma vez, de que em um período mais ou menos de uns 10 anos, cerca de pelo menos 5 bíblias eram produzidas pelos monges, sendo que nesse mesmo período mais de 500 podiam ser produzidas na prensa.
na língua nacional nesse período da reforma, então aí, a partir daí. Então você nota que temos uma eficiência muito maior na distribuição de informações também no lado protestante. Além disso, nós temos o apoio político, já que nesse momento as autoridades da Alemanha estavam de saco cheio da Igreja Católica, que basicamente ficava muito em cima, né? Muito em cima dos nobres, dos príncipes, né? Nessa questão dos lucros, do dinheiro, né? E dos poderes, que sempre estavam lá dando uma limitada, a prestação de contas que eles tinham que fazer toda hora. Então, os príncipes alemães viram esse movimento como um que tinha muito mais chance, né? Já que antes nós tivemos Wycliffe e John Hus, mas só que não tiveram muito apoio, estavam muito sozinhos, basicamente. Não tinham um apoio assim tão formal das instituições políticas da época. Aqui na Alemanha nós já temos isso. Os príncipes alemães já viam esse movimento como uma boa oportunidade de se desvencilhar da Igreja Católica. Enquanto Lutero fazia isso pela visão de que a Igreja Católica precisava e deveria ser melhorada, reformada, não é? Os príncipes alemães viam isso como uma oportunidade de sair debaixo do guarda-chuva da Igreja Católica, né? Então, em 1521, Lutero é excomungado pelo Papa Leão X. Um fato muito curioso é que quando chega o documento de excomungação para Lutero, ele queima ele na frente de todo mundo. E como consequência, nós temos então o Imperador Carlos V, o parente de todo mundo na Europa, não é? Convocando ele para a Dieta de Worms, não é? Que é basicamente um inquérito, um tribunal, onde eles pediram para Lutero se retratar. Que tava, essa assembleia que estava reunindo autoridades civis e eclesiásticas pediu para Lutero se retratar. Aí Lutero disse que a não ser que possam provar para ele que os escritos dele estavam errados com base na Bíblia, ele não se retrataria, porque a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. Então, ele não se retrata. Ele não se retrata, é declarado herege. Então, os príncipes da Alemanha, principalmente Frederico da Saxônia, vão protegê-lo, levando ele para o castelo de Wartburg, onde Lutero vai traduzir o Novo Testamento para o alemão. A reforma luterana, então, se consolidou bastante na Alemanha. E seus seguidores estavam conhecidos como protestantes, porque protestavam contra a Igreja Católica. Já em 1530, os príncipes protestantes apresentaram a Confissão de Augsburgo, que basicamente resumiu os princípios da fé luterana. Já em 1555, a Paz de Augsburgo é assinada, que estava estabelecendo então o princípio do cuius regio eius religio, ou seja, cada governante poderia escolher a religião de seu território. Perceba então um pequeno detalhe aqui, um detalhe muito sutil, que sempre tem esse detalhe muito sutil em qualquer coisa. Por exemplo, um pequeno exemplo aqui, um pequeno parêntese, só para demonstrar. Como sempre tem pequenos detalhes nessas coisas, né? Que sempre tem um pequeno detalhe que revela um pouquinho um pouco do pensamento da época a respeito de certas coisas. Por exemplo, na Revolução Francesa, aquela Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aí você pensa, nossa, que coisa épica, direitos humanos, o direito do homem e do cidadão, mas você nota esse, por que homem e cidadão? Uma pergunta muito interessante de se fazer, né? Homem e cidadão. Uma distinção que era feita. Homem, a pessoa que tinha os direitos, que tinha todos os direitos, o direito a voto, o direito à vida, a liberdade de expressão, de pensamento, de religião. Enquanto o cidadão era a pessoa que tinha o direito à vida, tinha o direito a voto, tinha o direito à vida, ao pensamento, e acabava que não tinha o direito a voto, por exemplo, que no caso se incluía então aí, na verdade o contrário. O homem tinha todos os direitos, enquanto o cidadão não tinha todos eles. Na época faziam essa distinção. Tanto que as mulheres se enquadravam nesse último porque não tinham direito a voto. Tanto que você entende isso. E por que eu estou falando isso de detalhe sutil? Porque você percebe aqui, cada governante poderia escolher a religião do seu território. Não é cada pessoa, é cada governante. Porque naquela época você ainda tinha essa questão de que o Estado e a Igreja ainda estavam muito unidos. A igreja diz o que o Estado tem que ser e o Estado diz o que a Igreja tem que ser, basicamente. Esse cabo de guerra, mas os dois estavam muito unidos.
era uma ferramenta muito poderosa nesse período. A igreja ainda estava muito unida com o Estado, tanto que isso só vai se romper muito mais para frente. Por exemplo, no Brasil, os padres, né, ainda eram escolhidos pelo prefeito. Na República Velha ainda tinha isso, o padre ser escolhido pelo prefeito. Mais para frente você tem toda essa separação da igreja, entre as igrejas e o Estado, enfim. Desculpe. Perdão. Uma tossezinha leve aqui. Que a garganta não tá aguentando hoje, desculpa. Continuando. Então, no final das contas, aqui nós temos essa figura de Estado e igreja muito próximos. Por isso, cada governante. Porque se pressupunha que o governante era a vontade do povo. De certa forma, melhor ainda, o governante ditava a vontade do povo e o povo obedecia. Hoje em dia nós temos essa visão mais democrática, né, de que o governante é aquilo que é aquilo que a população escolhe, a mentalidade que a população escolhe. Óbvio que há muitas contestações a respeito disso, muitas vezes dizem que não, mas muitas vezes entra a questão do populismo, que não é necessariamente a ideia do político, mas sim o que ele pode dar pra mim, enfim. Mas isso são questões menores. O ideal da democracia em geral é isso. O governante é aquilo que a população deseja pro seu país. O ideal nobre da democracia. Se foi desvirtuado ou não, essas são outras questões, não vou entrar nesse mérito nem nesse debate aqui. Continuando então. O governante, então, nesse período, não era necessariamente a vontade do povo. Ele definia a vontade do povo. Entende? Tem essa pequena distinção. Mais uma dessas pequenas distinções. Então, resumo. O governante escolhia o que o povo ia fazer. Então, essa é a primeira das autonomias, que é a autonomia do Estado em relação à religião. Ele pode escolher a religião, o Estado escolhe a religião que ele quer ter como oficial, protestante ou católica. Depois, mais pra frente, nós temos então a segunda autonomia, que é a pessoa escolher se é a religião que ela vai seguir, né, mais pra frente. Mas esse período ainda era a religião oficial, enfim, basicamente um pequeno detalhe desse período. Mas a reforma protestante não ficou só na Alemanha, ela se manifestou em vários países da Europa, com características próprias. Por exemplo, na Suíça, o francês João Calvino vai fundar o calvinismo, uma corrente que enfatiza a soberania de Deus e a predestinação. Ou seja, Deus já escolheu desde a fundação do mundo quem seria salvo ou condenado. Um fator muito marcante do calvinismo também é a valorização do trabalho, que até aquele período era uma coisa muito condenável, para falar a verdade. Por exemplo, eu tô na rua vendendo maçã. Vendendo maçã, as pessoas gerais nessa época, me olhariam com uma cara muito, muito feia aí. Nossa, que feio, cara, olha só ele, aquele comerciante safado vendendo maçã na rua. Na época tinha isso. Muito isso. Por exemplo, até mostrar moeda em público dava cara feia nas pessoas em redor, porque todo mundo pensava, nossa, olha só aquele cara esbanjando dinheiro. Pior, o cara tem dinheiro, o cara fica economizando, que crime, deviam prender esse homem, porque tá tendo lucro e tá guardando dinheiro, economizando. Então tinha muito disso nessa época, de condenar o lucro, condenar a economia e condenar o trabalho. Não que eles diziam que tinha que ser um vadio, não é ficar por aí, mas no sentido de ganhar dinheiro com o seu trabalho era uma coisa muito assim, não era muito bem vista. A parte do calvinismo, nós temos isso, de que o trabalho é uma coisa digna. Ganhar o dinheiro com o seu trabalho é uma coisa digna. É a partir daí, então, que nós temos essa mentalidade mais capitalista. Tanto que quando você vê, por exemplo, Max Weber, ele fala o protestantismo e o espírito do capitalismo. Porque você nota que a partir daqui você tem isso. Principalmente com Calvino, mas reforma protestante em geral. Nós temos o desenvolvimento de uma mentalidade de que o trabalho não é uma coisa feia, não é uma coisa horrorosa, indigna, pecaminosa, condenável, é uma coisa digna. É uma coisa que você tem que fazer, ué. É uma coisa que você tem que fazer diligentemente, com prudência, com sofisticação, enfim. O trabalho é uma coisa boa, em resumo. A partir daí você tem essa mentalidade de que o lucro é uma coisa boa, mas não o luxo, ostentação e diversão. O trabalho diligente, moral e dedicado, mas também não viver pelo trabalho, enfim. Entre o meio, basicamente. Eu não condeno dinheiro, mas eu também não adoro dinheiro. Ai, a garganta tá querendo falhar, desculpa aí, tá, gente? Continuando, então. Já na Inglaterra, então, nós temos uma
reforma mais política do que religiosa, porque Henrique VIII, como vocês bem sabem, meus caros telespectadores, que me acompanham pelo menos desde o vídeo Origens da Inglaterra, parte 1, vocês sabem muito bem que Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica. Por quê? Porque o Papa se recusou a anular seu casamento com Catarina de Aragão, que não fez o quê? Não deu um filho homem. Então Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, funda a Igreja Anglicana e confisca todos os bens católicos na Inglaterra, se proclamando como chefe supremo da Igreja Anglicana, coisa que acontece até hoje. A Igreja Anglicana, diferente das outras, não tinha... era muito parecida com a Igreja Católica. Tinha um líder supremo, formal, por exemplo, né, que no caso era o rei, mas também tinha outras liturgias católicas. Só que, ao mesmo tempo, incorporava elementos do protestantismo, como a tradução da Bíblia para o inglês. A King James, né, por exemplo, uma tradução muito famosa, produzida no meio desse âmbito também, um pouco mais pra frente, com o rei Jaime ou James I. Já a reforma protestante, em geral agora, após tudo isso, nós podemos então já ver consequências. A primeira delas é que ela provocou uma fragmentação do cristianismo. Deu origem a diversas denominações protestantes, porque até aquele momento você dizia, eu sou o quê? Eu sou cristão. Você dizia, eu sou cristão antes da reforma protestante. O que isso quer dizer? Ah, sim, cristão, mas já pensa, igreja católica, o papa, quer coisa tudo, porque só é o que existia. Mas a partir daí você disse, eu sou cristão protestante. Aí você já nota uma diferença. Você já começa a notar essa diferença um pouco mais pra frente, nesse período basicamente. Além disso, um pequeno parênteses que deve ser aberto aqui, e que não posso deixar de falar, é a Contra-Reforma. Muito importante fazer esse ponto também. Eu não acredito que seja pertinente um vídeo só sobre isso, cansaria muito da paciência de vocês, não é? E não estou a fim de fazer isso, eu prezo muito pela atenção, pelo respeito a vocês, então eu basicamente vou fazer uma pequena miscelânea, um resumo aqui pra vocês, porque eu sou muito bondoso, não é? Então vamos lá. A Contra-Reforma é basicamente a contestação da Igreja Católica à contestação que a Reforma fez. Em resumo, Contra-Reforma fez várias coisas, mas as principais. A primeira, reafirmou tudo, todas as doutrinas da Igreja Católica, todas elas. Segunda, estabeleceu a Inquisição. E terceira, estabeleceu a Companhia de Jesus. Essas são as três principais coisas que você precisa ter em mente. Porque geralmente costuma cair bastante isso numa prova, né? Ah, diga duas coisas, diga dois movimentos, diga duas ações do Concílio de Trento, que foi aonde estabeleceu a Contra-Reforma, né? Que é isso, basicamente. Companhia de Jesus, Inquisição e reafirmação das doutrinas católicas. Tem que ter essas três em mente. Teve muitas outras, mas essas três tem que ter em mente. Tem que estar gravada no teu coração. Essas três. Que foi a resposta da Igreja Católica para a Reforma Protestante. A partir de agora, a Igreja Católica começa a ter esse trabalho de novo, de convencer os fiéis de que eles estão certos. Que antes, a Igreja Católica era a verdade absoluta. Era Deus no céu e a Igreja Católica na terra. Então, não tinha necessidade de ficar provando que a gente tá certo. A gente é a única religião que tá aqui, a gente é o único, a gente tem todo o poder aqui, ué. Pra que a gente vai provar pras pessoas que a gente tá certo? Elas não têm escolha. É isso a maravilha do monopólio, né? Você não precisa fazer melhor, não precisa fazer bem a coisa. Só tem você, é só você fazer alguma coisa e não precisa provar que você tá fazendo é certo. Não é a maravilha do monopólio. Até aquele momento havia um monopólio do conhecimento, do saber, da religião, da teologia, tudo na mão da Igreja Católica. Mas a partir daí começa a ter essa fragmentação. E essa fragmentação faz com que a Igreja Católica precise provar que o que ela faz é certo, belo e moral, enfim. E ela faz a Contra-Reforma nessa medida, que é uma das consequências da Reforma Protestante. Ela vai ter certa eficiência, bastante eficiência, basicamente. Tanto que a Igreja Católica até hoje é a maior religião do planeta, né? Seguida pelos muçulmanos, budistas, hinduístas, por aí vai. Não vou saber o ranking aqui de cabeça, só sei que a Igreja Católica é a maior, até o último censo que eu vi era a maior mesmo. E vai ter bastante sucesso, de certa forma, especialmente na Espanha e em Portugal. Só que de formas diferentes nesses dois países. Na Espanha nós temos a Inquisição, a espada, a bala, o machado, a guilhotina, o enforcamento, o julgamento, né, o Tribunal do Santo Ofício muito presente, muito influente, muito atuante na sociedade espanhola.
muito forte mesmo. Já em Portugal, o que você tem já é a Companhia de Jesus, você já tem uma catequese, uma educação dos indígenas, por exemplo, no Brasil, não é? Muito mais atuante. Um trabalho missionário, por exemplo, o padre José de Anchieta e todo o movimento quinhentista junto com ele, né? Muito atuantes, mantendo a fé católica na região. Enquanto na Espanha, enquanto em Portugal nós já temos uma questão muito mais missionária, muito mais pacífica, por assim dizer. Na Espanha nós já temos a bala mesmo, para manter a fé católica na região. E mantiveram, basicamente. Mantiveram nos dois países e, por consequência, nas duas colônias. Então, tudo isso para dizer que uma dessas consequências, que vai contra a reforma. E um pequeno resumo miscelâneo do que é contra a reforma para você não ficar voando aí, porque isso costuma cair bastante, mas não vejo necessidade de um vídeo só sobre isso. Continuando então. Além disso, então, além dessa fragmentação toda, nós temos consequências no âmbito político. Os conflitos entre os estados europeus se intensificaram, porque todo mundo já estava doido para entrar em guerra com o outro. Sempre tiveram, sempre estão e sempre estarão doidos para entrar em guerra. Os países e as pessoas em geral. Boa parte das pessoas e dos países em geral tá doido para arrumar uma desculpa para fazer guerra com o outro. Eu acho que eu não preciso provar isso, né? Já temos três crises, com uma quarta crise aí geopolítica se encaminhando. Para você entender bem, guerra da Ucrânia, o conflito entre Israel e Palestina nesse novo capítulo, não é? E também a questão de Essequibo e Venezuela. Tudo isso aí pra dizer basicamente que todo mundo sempre tá doido pra ter uma desculpa pra brigar com o outro. E nessa época tava muito mais forte, porque não tinha uma coisa chamada bomba nuclear. Então, não havia essa coisa chamada bomba nuclear pra impedir o outro de ir pra uma escalada maior de violência. Tanto que então na Guerra dos 30 anos nós temos a escalada total da violência. A Europa quase inteira entrou de cabeça na guerra por 30 anos. De 1618 a 1648. Quase toda a Europa se meteu nessa guerra por essas questões de eu sou protestante, você é católico. Eu não gosto de você, você não gosta de mim, então eu vou te matar. Basicamente isso. Mais pra frente tem a paz, tem a paz firmada, enfim, né? Mas o banho de sangue já estava feito. Que essa é a clássica lógica, né? Só um pequeno parênteses aqui, né? Tem que fazer esse pequeno desabafo, a clássica lógica social. Eu sei que é muito duro falar isso, né? Mas as coisas só acontecem quando tem uma tragédia. Só uma tragédia para fazer as coisas mudarem. Por exemplo, uma Liga de Nações para a Paz só foi fundada quando? Primeira vez. Primeira Guerra Mundial. Por quê? Os horrores da Primeira Guerra Mundial, né? O gás, mostarda. A questão do uso de gás também, por exemplo, muito boa também. Né? A questão de uso de gás e armas biológicas. Ele só foi parada quando? Primeira Guerra Mundial. Né? Quando você começa a jogar doença, cadáver pro lado do adversário, jogar gás mostarda, gás lacrimogênico pra deixar outro cara cego, pro outro cara morrer asfixiado, jogar cloro no seu adversário pra deixar ele todo cego, com o pulmão todo destruído, não é? Você nota isso? E mais pra frente ainda, a questão da guerra em si. Quando nós temos a Segunda Guerra Mundial, quando você percebe o perigo, o tamanho da coisa. A bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki, a destruição, com mais de 100 mil pessoas mortas, você já entende. Nossa, agora a gente tem que fazer uma coisa pra parar. Então sim, a lógica social é essa. Só alguma coisa só acontece quando tem uma tragédia. Uma tragédia tem que acontecer pra haver alguma mudança drástica na sociedade. Basicamente. Infelizmente. E mais uma vez, a mudança nesse caso de paz entre as nações só aconteceu depois que milhões de pessoas morreram de novo em mais uma guerra. Mas enfim, uma guerra, mas outra guerra de novo, dessa vez por 30 anos. Já no âmbito econômico, a reforma protestante favoreceu o desenvolvimento do capitalismo, como eu já falei. As bases do capitalismo estão aqui. A valorização do trabalho e a acumulação de riquezas, além do espírito empreendedor, estão aqui. Se desenvolvem aqui. E mais pra frente, tudo isso vai ser desenvolvido em uma teoria econômica que é vigente até os dias atuais, pelo menos até o momento que eu falo esse vídeo, que é o capitalismo. Já no âmbito social, nós temos uma diversificação de culturas, uma maior alfabetização das pessoas e uma participação popular nas questões religiosas. Então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por acompanhar até aqui.
um feliz ano novo, né? Para todos vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.